Olá, vamos começar essa segunda aula sobre noções introdutórias em conjuntos e funções, onde nós vamos ver basicamente os conceitos de intervalo e módulo. Antes, porém, é importante nós atentarmos para o fato de que, uma vez sabendo quais são as propriedades do conjunto, no conjunto dos reais, fica importantíssimo termos consciência das nossas limitações, o que nós conseguimos ou não fazer em termos de conhecimentos de ensino fundamental e médio. Sendo mais específico, o que eu quero falar é que é preciso, nesse ponto, saber que nós temos de estar bem seguros quanto às operações, quanto ao manejo das operações nesse conjunto, para que nós não tenhamos dificuldades posteriores. Vou dar alguns exemplos aqui. Vou considerar 3 questões. Nessa primeira, se ao cubo de um número positivo adicionarmos o dobro de seu quadrado, obteremos esse mesmo número acrescido de 2 unidades. Que número é esse? O que nós precisamos aqui basicamente é a interpretação de texto, porque a ferramentalha matemática nós já temos aqui. Se ao cubo de um número positivo adicionarmos o dobro de seu quadrado, ou seja, nós precisamos aqui de um símbolo algébrico para esse número desconhecido, vamos chamar de x. É claro que o cubo desse número positivo nós vamos denotar por x ao cubo, então nós estamos querendo dizer, portanto, que nós estamos somando alguém com x ao cubo, que é o dobro de seu quadrado, o dobro do quadrado de x, né? Vamos obter esse mesmo número acrescido de 2 unidades. Essa, portanto, a expressão algébrica, a tradução algébrica desse fato. Precisamos saber qual é o valor desse x. Nesse momento, o que se vê aqui é uma equação do terceiro grau. As pessoas podem querer desistir, né? Muita gente desiste nesse momento, passa para uma outra questão, caso isso seja uma questão de uma prova. Porque usa-se a desculpa de que não nos é fornecido comumente um método para resolução de equação do terceiro grau. Quando ela nos é posta dessa forma, significa que é possível resolvê-la, mesmo porque ninguém vê na escola ou mesmo na universidade a fórmula para resolução de equação do terceiro grau completa, que é a fórmula de Cardano-Tartaglia, até o nome é esquisito. Se ela é posta para que nós resolvamos aqui, significa que nós não precisamos lembrar de uma fórmula tão grande. Aquela fórmula Cardano-Tartaglia realmente é muito grande. Aqui, um pouco de atenção e de insistência vai nos permitir resolver essa equação. Vamos dar uma olhada. Aqui eu apenas passei tudo para o membro esquerdo da igualdade. Ok? E insistindo, prestando bem atenção, a gente pode, ao dar uma separada aqui, a gente pode reparar que uma pequena fatoração vai nos ajudar imensamente. Reparem que x ao cubo mais 2x ao quadrado é a mesma coisa que x quadrado que multiplica x mais 2. E por que isso é importante? Porque o x mais 2 está aparecendo aqui em 2 parcelas no membro esquerdo da igualdade. O que que nós temos aqui então? Usando fatoração, que é novamente algo de caráter algébrico que nós precisamos lembrar, nós podemos então concluir que x ao cubo mais 2x quadrado menos x menos 2 é a mesma coisa que o produto
desses dois binômios, x2 menos 1 e x mais 2. Então eu transformei aquela equação polinomial do terceiro grau, eu fatorei aquela expressão do terceiro grau, né, num produto de duas expressões, uma do segundo e outra do primeiro grau. Agora vejam o que é que nós temos aqui. Nós temos um produto que dá zero. Então, ao trabalharmos com isso, significa que ou um dos fatores é zero ou o outro é zero, né? Ou x2 menos 1 é zero ou o x mais 2 é zero. Daí nós vamos concluir o seguinte: se o x² menos 1 for zero, significa que ou x é 1 ou x é menos 1. E se o x mais 2 for igual a zero, significa que o x é menos 2. Aí estão os valores que o x poderia assumir, 1 ou menos 2. Só que a questão agora está resolvida, porque nós queríamos um número positivo que funcionasse de tal forma. E o único, portanto, que se nos apresenta aí é 1. Essa é a solução. Esse é um exemplo de uma questão que exige um pouco, quase nada, de trato algébrico. Geralmente aquilo que a gente faz no nono ano, no oitavo ano, perdão. Mas principalmente uma interpretação de texto. Interpretação de texto é uma das principais deficiências da maioria dos alunos. E, pasmem, de muitos professores também. É um problema sério que deve ser atacado. E é por isso que eu estou frisando isso aqui, porque, na verdade, a interpretação de texto acarreta em muitos insucessos em provas, em cursos inteiros às vezes. Isso é muito importante. Eu vou aqui chamar atenção para uma outra deficiência através de um outro problema. Resolva em R a equação raiz de x2 menos 9 igual a x mais 5. Muito bem, um erro muito comum é declarar que a raiz de x2 menos 9 é a raiz de x2 menos a raiz de 9. Isso está errado. Num outro vídeo eu pretendo falar sobre todos os erros que eu acho críticos e infelizmente muito comuns. Eu acho que vai ser um vídeo importante, porque além de falar naquelas deficiências em língua portuguesa, eu vou falar também nas deficiências que devem ser atacadas na área da matemática. Mas no momento apenas vou afirmar que essa tentativa aqui está errada e fazer do jeito certo. Repetindo a equação, uma vez que nós temos uma igualdade por termos uma equação, é claro que ao elevarmos ao quadrado um dos membros da igualdade, nós deveremos elevar ao quadrado o outro também, para que a igualdade persista. E por que nós iríamos elevar ao quadrado? Apenas algebricamente para ficar mais fácil, porque nós sabemos que ao fazermos isso, essa raiz aí ela some, né, no membro esquerdo. Nós teríamos isso aqui. O que é isso? No membro esquerdo é aquilo que estava dentro da raiz, né? A raiz foi elevada ao quadrado, sobrou só x2 menos 9. No membro direito é apenas o desenvolvimento em produto notável de x mais 5. Ao trabalharmos com essa expressão aqui, nós vamos poder verificar que o x², digamos que vai ser cancelado, né? Nos dois membros. E mantendo apenas o 10x no membro direito, o que nós vamos obter é isso.
Após simplificação, nós vamos poder encontrar que o x é menos 17/5 e ao substituirmos esse valor ali na equação original, a gente verifica que esse é o valor correto, de fato. Isso é uma questão bem simples que não poderia ser resolvida caso tivéssemos cometido aquele erro ali em vermelho, né? E infelizmente é um dos erros muito comuns. Muito bem. Eu vou falar sobre um outro problema sério agora. Não diz respeito tão diretamente às operações, ao manejo delas em R, mas é um outro fato que eu julgo muito importante também, que é o desconhecimento de alguns fatos básicos que podem prejudicar muito, mesmo aqueles que já estão muito acostumados com o manejo das operações em R. Vou usar como exemplo um problema de geometria. Determine a medida do circunraio de um triângulo isósceles ABC, cuja base mede 8 centímetros e os outros dois lados medem 5 centímetros. Muito bem, vamos imaginar aqui que estejam contornados os problemas de interpretação de texto, e mesmo assim sobrarão alguns outros problemas. Por exemplo, o que é circunraio de um triângulo? Antes de mais nada, vamos expor aqui a situação. Um triângulo ABC. No meu desenho aqui, o AB e o AC são os lados congruentes, ou seja, os lados de mesma medida, e portanto BC é a base, aquela que mede 8 centímetros. AB e AC, portanto, mediriam 5 centímetros cada uma. Vamos falar o que é circunraio. Todo triângulo na geometria euclidiana admite um circuncírculo. O que é um circuncírculo? Circuncírculo é um círculo cuja circunferência passa pelos 3 vértices. Tá? É essa circunferência vermelha e a circunferência do circuncírculo desse triângulo. O que é o circunraio desse triângulo? É o raio dessa circunferência. Eu repito, da circunferência que passa pelos 3 vértices desse triângulo. Eu repito, todo triângulo na geometria euclidiana admite um circuncírculo e, portanto, admite o circunraio. Resta, entretanto, outro problema, é saber como calcular esse circunraio. Se desconhecermos uma fórmula bem simples, que é também parte do escopo do ensino médio, nós não conseguiríamos prosseguir muito nesse problema. E a fórmula é essa. ABC igual a 4RS, onde AB e C são os comprimentos dos lados do triângulo, R é o circunraio e S é simplesmente a área desse triângulo. Se nós desconhecermos esse fato aí, nós precisaríamos, no mínimo, deduzi-lo novamente e, com alguma sorte, encontraríamos, né? Muito bem, vamos usar isso aqui. Substituindo A, B e C pelas medidas, nós vamos ter 8 vezes 5 vezes 5 igual a 4RS, ou seja, 8 vezes 5, 40, vezes 5, 200, no membro esquerdo, igual a 4RS. Passando o 4 e o S para o membro esquerdo, nós obteríamos 50 sobre S. Né? Então, o circunraio seria 50 sobre S, onde S é a área desse triângulo. Outro problema aparece aqui, é o problema que resolveria isso tudo de uma vez, que é saber quem seria a área desse triângulo. A área de um triângulo é o menor dos problemas para todos nós. Quase nenhum de nós tem dúvida sobre isso. A área de qualquer triângulo é o produto da base pela altura e dividido isso por 2, né? O problema aqui é que a altura desse triângulo com respeito à base 8 não está muito explícita para nós. Existe, no entanto, uma fórmula para a área do triângulo
que infelizmente também não é muito divulgada, embora pertença ao escopo do ensino médio, na verdade fundamental, e é a fórmula de Herón para a área de um triângulo em função apenas dos comprimentos dos lados. É essa aqui, S igual a raiz de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C, onde P é o semiperímetro do triângulo. O que é o semiperímetro do triângulo? É a metade do perímetro, ou seja, a metade da soma dos lados. Como os lados aí medem 8, 5 e 5, então o perímetro seria 18 e, portanto, o semiperímetro P seria 9. Né? Muito bem. Substituindo nessa fórmula o valor de P e os valores de A, B e C, A igual a 8, B igual a 5 e C igual a 5, por exemplo, nós vamos ter isso aqui. Ou seja, S igual a raiz de 9 vezes 1 vezes 4 vezes 4. Felizmente é um cálculo bem simples que nos vai possibilitar encontrar que essa área vai ser 12. Então, encontrando o valor da área, basta substituir nessa expressão para encontrarmos o valor de R, né? Simplificando, nós vamos ter 25 sextos. Agora, o que aconteceria se nós não conhecêssemos a fórmula de Herón? Ainda ficaríamos sem a área. Como nós sabemos, e isso eu tenho quase certeza que não há dúvida entre nós, que a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2, vamos procurar a altura. A altura vai dividir essa base em dois segmentos. Um deles eu vou chamar de x e o outro, portanto, vai ser 8 menos x. Nós temos aí, reparem, a altura, como toda altura relativa a um lado, ela corta esse lado fazendo um ângulo reto, evidentemente. Então isso nos dá dois triângulos retângulos. Os dois têm hipotenusa 5, né? Bom, teorema de Pitágoras vai nos fornecer quadrado dessa hipotenusa 5 igual ao quadrado do h mais o quadrado do x nesse triângulo retângulo da esquerda. Agora no triângulo retângulo da direita, o quadrado da hipotenusa, 5 ao quadrado, também vai ser igual ao h quadrado mais 8 menos x quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos desse triângulo da direita, né? Ok? E agora? Eu vou abandonar esse 5 quadrado igual aí. Ele não vai ser necessário para nós. Embora seja um fato verdadeiro, isso aí não vai ser mais necessário. Eu vou utilizar apenas esse restante. O que eu fiz aqui? Apenas desenvolvi esse produto notável, 8 menos x quadrado. Agora reparem, após um manejo nessa equação, esse h quadrado ele vai desaparecer, o x quadrado vai desaparecer e o que vai restar para nós vai ser isso, né? Veja, esse 16x que estava negativo ali no membro direito, nós podemos reescrevê-lo aqui no membro esquerdo dessa forma, 64 ali. 16x igual a 64, ou seja, x igual a 4. Se o x igual a 4, reparem, então esses dois triângulos retângulos, o da esquerda e o da direita, são congruentes, né? Lado 4 e lado 4, ou seja, a altura divide essa base aí em dois segmentos congruentes. Agora repara, nós temos aí dois triângulos retângulos, ambos de hipotenusa 5. Um dos catetos é o 4. Usando Pitágoras novamente, nós podemos concluir que o outro cateto, que é o h, mede 3. Agora veja, a base desse triângulo ABC, portanto, era 8, a altura é 3, então a área é 8 vezes 3, base vezes a altura dividido por 2, 12, novamente. Aí é só aplicar na expressão para encontrarmos aquele valor que nós tínhamos encontrado.
Na verdade, poderíamos ter menos trabalho ainda ao nos lembrarmos de que, como esse triângulo é isósceles, a coisa realmente fica mais simples, porque no triângulo isósceles, a altura ela divide a base em dois segmentos congruentes. E o que é a base de um triângulo isósceles? Bom, se num triângulo isósceles, por definição, dois dos lados são congruentes, a base é o outro lado. Tá? Muito bem, então sabendo disso, sabendo que essa base mede 8, então a altura relativa a essa base vai dividir essa base em dois segmentos congruentes, cada um medindo 4. E usando Pitágoras, novamente, nós vamos encontrar que esse H vai ser 3. E aí, novamente, nós teremos a área facilmente calculada para esse triângulo. Um cálculo extremamente simples, ok? Esses 3 problemas foram apenas para ilustrar o tipo de dificuldade que pode persistir ainda neste momento de pré-cálculo, digamos assim. Quando eu falo pré-cálculo, é claro que eu estou incluindo algo como pré-álgebra linear também. Muito bem. Como eu já falei, eu vou tentar tratar das deficiências, dessas importantes deficiências em um outro vídeo. Vamos agora ao que nos interessa. Vamos falar de intervalos. O conceito aqui é bem simples. Vamos tomar aqui dois números reais quaisquer, A e B, com A menor do que B. Nós definimos aquilo que chamamos de intervalo aberto, AB, e denotamos assim esse conjunto, o conjunto dos x reais que estão entre A e B, excluindo o A e o B. Ou seja, todos aqueles pontos numa reta, por exemplo, que estariam estritamente entre o A e o B. Vamos representar isso aqui geometricamente mesmo. Né? Repare, essa bolinha aberta aí, nesses dois extremos, está significando que o A e o B estão excluídos. Só que nós estamos incluindo tudo aquilo que estiver entre o A e o B. Qualquer cara que for menor do que o B e simultaneamente maior do que o A, poderá e deverá entrar aí. Esse é o intervalo aberto AB. Bom, nós definimos o intervalo fechado em A e aberto em B como sendo o conjunto de todos aqueles números reais maiores ou iguais a A e simultaneamente menores que B. Numa reta, a representação geométrica é bem simples aqui. É uma bola fechada no A para indicar que o A foi incluído. É todo mundo entre o A e o B, incluindo o A e excluindo o B. O mecanismo é esse, né? Intervalo aberto em A e fechado em B é o conjunto de todos aqueles números reais maiores do que A e menores ou iguais a B, simultaneamente. Numa reta, isso daqui vai ser representado dessa forma. A bola aberta está no A e fechada no B. Um intervalo fechado a B é definido como o conjunto de todos aqueles pontos que estão entre o A e B, incluindo o A e o B, que no desenho ficaria assim. Outro tipo de intervalo aqui. Esse aqui, aberto menos infinito, fechado em A. É o conjunto de todos os x reais, tal que x maior que menos infinito e simultaneamente menor ou igual a A. Esse maior que menos infinito é uma redundância, tá? E na verdade é até quase um preciosismo. É melhor até que escrevamos x pertencente a R tal que x é menor ou igual a A. Isso já diz tudo. Geometricamente o desenho ficaria assim. Todos aqueles elementos de R menores que A, incluindo o próprio A. Esse outro aqui, a única diferença com respeito ao anterior, evidentemente, é que aqui nós vamos excluir o A, né?
Ok? Bom, intervalo aberto em A até o mais infinito. Vai ser o conjunto de todos os x reais, maiores que A, menores que infinito. E eu repito, aqui bastaria que escrevêssemos x pertencente a R tais que A menor que x. Pronto, isso já seria suficiente. Graficamente nós teríamos isso, né? Excluindo A. E o último caso, incluindo o A, é só uma modificação com respeito ao caso anterior, que botar a bola fechada em vez de aberta. Aqui notem que nesses últimos 4 casos, onde tem mais infinito ou menos infinito, evidentemente, nós temos o colchete aberto aí. Não teria sentido botar colchete fechado em mais infinito ou em menos infinito, porque isso significaria que o mais infinito ou menos infinito teria sido atingido, em outras palavras, ele seria um número, e o mais infinito ou menos infinito não é um número. Muito bem. Esses aí são os tipos de intervalos existentes. Em cálculo, principalmente, nós vamos trabalhar muito com eles. Ok? E é uma definição bem simples mesmo. Ela nos ajuda, inclusive, a entendermos melhor a próxima definição, que vai ser a definição de módulo. Felizmente, módulo é uma coisa que nós já vimos. Não com a definição rigorosa que a gente vai colocar aqui. Muito provavelmente não. Nós já vimos. Módulo de um número inteiro, por exemplo, lá no 7º ano, né? Transforma todo número inteiro num número positivo, né? A definição rigorosa é essa. Você pega um x pertencente a R e o módulo desse número x é definido como o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e menos x, se o x for menor que zero. Notem que essa definição rigorosa de módulo, ela nos permite restituir aquilo que a gente conhece por módulo mesmo, desde o ensino fundamental. Repara que ele transforma qualquer cara em um cara positivo. Por exemplo, positivo que eu digo positivo é igual a zero. Se o x for zero, o módulo de x, de acordo com essa definição, vai ser ele mesmo, vai ser zero. Se o x for positivo, nós ainda estamos no caso de cima. O módulo de x vai ser x, o módulo de 5 é 5, por exemplo. Se o x for negativo, por exemplo, se o x for menos 5, o módulo de x, de acordo com essa linha de baixo, vai ser menos x. Ou seja, módulo de menos 5 vai ser menos o menos 5. Né? O efeito é o mesmo, né? Geometricamente é muito importante sabermos o que significa o módulo. Vamos pegar aqui a reta real. O que seria o módulo de x? Um x qualquer real. Geometricamente, isso é a distância entre esse ponto e a origem. Tá? Como toda distância é um número positivo, na pior das hipóteses, igual a zero, né? Tá? Mas podemos convencionar aqui que nós vamos chamar de positivo todo número que for maior ou igual a zero. E estritamente positivo todo número que for maior que zero. Muito bem. Dando outro número aqui, por exemplo, na reta, olha, pela figura, pelo aspecto da figura, aqui nós vamos ter módulo de x maior do que módulo de y, né? Poderíamos ler isso aqui de outra forma. A distância entre o ponto x e o zero, e a origem, é maior do que a distância entre o ponto y e o zero. Estou identificando aqui o ponto com sua abscissa. Muito bem. Vamos aqui fixar um número qualquer real. Poderia estar na direita ou na esquerda do zero. Poderia ser o próprio zero. Número A. Nesse caso aí, ele é positivo, né? Muito bem. Vamos fixar também uma distância, que eu vou chamar de delta. Essa é a letra grega para delta. Delta minúsculo é assim. Agora eu vou copiar essa distância delta a partir do A. Ou seja, eu vou pegar uma circunferência de raio delta
Vou centrar essa circunferência no ponto A e marcar essa distância delta aí na reta. Foi marcada, portanto, a partir do A. Ok? Esse ponto que eu acabei de trazer aqui tem marcador A mais delta, né? Esse outro ponto aqui, evidentemente, vai ter marcador A menos delta na reta. Tá bom? Muito bem. Agora, o que significará declarar isto? O que quer dizer tentar encontrar os pontos x reais, tais que módulo de x menos a igual a delta? Vamos lembrar que o módulo de um número nada mais é do que a distância entre esse número e a origem. Em outras palavras, é o tamanho do segmento que liga esse ponto à origem, de maneira bem intuitiva, né? Ou seja, o módulo de x menos a é o tamanho do segmento x menos a. Eu quero todos aqueles pontos x... Desculpa, é o tamanho do segmento que liga o x até o a, né? Eu queria todos aqueles pontos x que formassem com o a um segmento de comprimento exatamente delta. Seriam só esses dois, repare, esses dois pontos amarelos aí. A distância entre cada um desses pontos e o A é precisamente delta. Nós dizemos que essa é a solução gráfica para esta equação modular. Mas a solução algébrica, que é o que mais nos interessa no momento, e é a solução rigorosa, é essa: x igual a menos delta ou x igual a mais delta. Ok? Muito bem. Reparem que passando o A para o membro esquerdo, em qualquer uma dessas duas igualdades aí, nós obtemos x menos a igual a menos delta ou x menos a igual a delta. Em todo caso, o módulo disso vai ser delta. Prosseguindo. O que significaria declarar isso? Significaria declarar que o tamanho do segmento, ligando o representante do x ao representante do a, seria menor ou igual a delta. Nós queremos todos os pontos x de forma que o tamanho desse segmento seja menor ou igual a delta. Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Repara. Eu quero todo x que pertença a este intervalo. Aqui. O x pode passear, pode e deve passear à vontade aqui nesse intervalo fechado, né? Qualquer que seja o lugar que ele esteja, desde que aí, neste intervalo fechado, ele satisfaz esta inequação modular, é assim que nós chamamos. Por quê, gente? Por causa do seguinte. Veja, a distância entre esse x e o a, entre qualquer um desses x que estiver passeando aí, o a vai ser, se ele estiver dentro desse intervalo, ela vai ser menor do que delta. Nós representamos isso assim: o x deverá estar algebricamente, o próprio desenho nos diz, entre o a menos delta e o a mais delta, vejam. O x pode assumir, inclusive, o a menos delta, porque se ele assumir o valor a menos delta, a distância entre ele e o a vai ser precisamente delta, né? X deverá ser maior ou igual a menos delta e, simultaneamente, menor ou igual a mais delta, né? Ok? Muito bem. Próximo caso, o que significaria declarar que o módulo de x menos a é menor do que delta? Uma pequena diferença com respeito ao caso anterior, simplesmente com a modificação de que agora os extremos estão excluídos, né? Como nós poderíamos imaginar. X pode passear aqui à vontade, desde que evidentemente não assuma esses extremos, a menos delta e a mais delta, e muito menos que fuja, né, desse intervalo. Ok? Como é que seria a expressão algébrica para esta inequação modular? X maior do que a menos delta, né? E ao mesmo tempo menor do que a mais delta.
Essas coisas são sinônimas. Módulo de x menos a menor do que delta e a menos delta menor do que x menor do que a mais delta. Próximo caso, o que seria declarar que o módulo de x menos a é maior do que delta? Agora, essa distância deve ser superior ao comprimento dos segmentos que ligam a menos delta ou a mais delta ao a. Essa distância deverá ser superior a delta, né? O nosso x deveria estar por aqui, em qualquer uma dessas regiões amarelas, em qualquer um desses intervalos aí. Se o x estiver aqui, por exemplo, esse é um dos lugares onde ele poderá estar. Vejam, nesse caso, a distância entre ele e o a é de fato maior do que delta. O delta que é a distância entre o a menos delta e o a, por exemplo, né? Ok? Se ele estiver aqui, onde ele também poderá estar, aqui é a distância entre ele e o a, que de fato é maior realmente do que delta, né? Delta aí sendo a distância entre o a e o a mais delta. Então essa é a solução gráfica para essa inequação modular, e a solução algébrica é essa. O x deverá ser ou menor do que a menos delta ou maior do que a mais delta. E vejam, esse conectivo ou aí ele é importante. Nós não devemos usar o conectivo e. Nenhum número real poderia simultaneamente ser menor do que a menos delta e maior do que a mais delta. Ele não poderia estar simultaneamente nesses dois intervalos aí amarelos, veja pelo desenho. Eles são inclusive disjuntos, são dois conjuntos disjuntos, né? Dois conjuntos disjuntos são, por definição, dois conjuntos que não têm elemento comum. Essa aí é, portanto, a solução algébrica para essa inequação modular. E essa, veja a diferença aqui. Eu vou voltar à tela um instante, ó. Eu só mudei a equação modular, substituí maior por maior ou igual. A solução algébrica e a solução gráfica, digamos, elas simplesmente se modificam substituindo a bola aberta por bola fechada e o sinal maior por maior igual, né? E menor por menor igual. Ok? A transição é essa, veja. É a única diferença, né? Certo? O trato com os módulos e as equações e inequações modulares é um trato muito importante também. É importante que tenhamos algum treinamento, é importante fazermos algum treinamento nisso com vários exercícios. E aí, eu creio que tenhamos falado pelo menos o básico necessário para que nós possamos continuar e passar na próxima aula efetivamente ao estudo das funções. Obrigado por terem assistido.